Bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, de amor e de esperança. Nós estamos no dia 12 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a queda relacional. O nosso texto base é sobre Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: Não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O texto do devocional começa dizendo que a queda do homem marcou o início de uma era de fragmentação e corrupção, onde a separação de Deus transformou a unidade relacional em individualismo egoísta. A originalidade da personalidade relacional foi corrompida, promovendo um hedonismo que busca satisfação pessoal acima de tudo, sem gratificação verdadeira ou glória, pois tais relações são fundamentalmente estéreis e pecaminosas. Antes de comentar com vocês sobre a queda relacional, eu quero trazer aqui um ponto importante a ser observado. Você já parou para pensar que nós temos uma tendência a pensarmos a vida a partir da queda, em que o plano de Deus muitas vezes se resume à salvação que só se torna necessária depois da queda? Um dia eu fui comprar um livro sobre sacerdócio e o autor do livro começava escrevendo que o sacerdócio surgiu a partir do sacrifício por causa do pecado, como se o sacerdócio tivesse surgido a partir da queda. Nós pensamos muitas vezes a vida a partir da queda, só que nós temos que ter uma visão do quadro geral. Muitas vezes a fé não funciona, não porque cremos em algo errado, mas porque talvez creiamos em algo incompleto. Por isso que nós, antes de falarmos da queda, nós falamos da criação, porque existe um quadro geral, existe uma história de Deus, existe um evangelho que é constituído de 4 movimentos de criação, queda, redenção e consumação. E se nós pensamos a partir da queda, é muito difícil que as pessoas tenham consciência de pecado e que as pessoas vejam a necessidade de uma salvação. É muito importante que voltemos para a criação, porque só a partir da criação é que nós vamos entender o padrão de Deus para a humanidade. Só a partir da criação é que nós vamos entender a ideia original de Deus, porque é a partir de Gênesis 1 e 2 que nós vemos a criação de todas as coisas sem pecado, sem maldade, sem corrupção. Capítulo 1 e 2 de Gênesis nos mostra a ideia original de Deus a respeito de todas as coisas. Gênesis 1 e 2 responde à pergunta: como era? Como foi criado para ser? A partir dessa consciência da ideia original de Deus, nós vemos um segundo movimento acontecendo na história, que é a queda. A queda nada mais é do que a corrupção de todas as coisas. E eu só vou compreender a corrupção de algo quando eu tiver a consciência da perfeição de algo. A queda nos mostra a corrupção da ideia original de Deus. A queda vai nos responder o porquê as coisas são como são, porque as coisas estão como estão. E então, no mesmo capítulo em que há queda, Gênesis capítulo 3, você vai ver a declaração de redenção de Deus. Então, do capítulo 3 até o capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver todo o plano de redenção de Deus, todo o processo por meio do qual Deus vai trazer o homem ao último momento da história, que é a consumação. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Criação, a ideia original de Deus, como as coisas foram criadas para ser. Queda, a separação de Deus, como as coisas se tornaram por causa do pecado. Redenção é a obra de reconciliação de Deus, o processo por meio do qual somos preparados para a consumação, em que
toda a ideia original de Deus vai encontrar o seu cumprimento. Por isso que Gênesis capítulo 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Apocalipse 21 começa: eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Portanto, tudo que formos pensar, devemos pensar a partir do princípio e não a partir da queda. Lembra de quando Jesus foi questionado a respeito da carta de repúdio, do homem repudiar a sua mulher? Qual foi a resposta de Jesus? Ele não pensou a questão a partir da queda, a partir da problemática relacional. Ele pensou a questão a partir da ideia original. Ele diz: mas o que está escrito no princípio? Qual é a ideia original de Deus? Mas aqueles homens, eles se negam a aceitar a ideia original de Deus. E então eles se apegam a Moisés. Mas por que Moisés liberou? Estão entendendo? Quando você volta ao princípio, você encontra a ideia original de Deus. E a única maneira de viver a ideia original de Deus é por meio de Jesus. E quando eu encontro Jesus, ele gera quebrantamento. Agora, quando eu não quero voltar à ideia original de Deus, mas eu quero apenas adaptar a minha situação, então eu procuro Moisés da religião, porque Moisés vai me dar argumento. Cristo me dá quebrantamento, Moisés me dá argumento. Então não pensemos a partir da queda. Por isso que nós começamos a nossa jornada devocional a partir da criação. Meditamos sobre o Deus que é relação, e a partir desse Deus que é relação, meditamos na criação relacional de Deus, e hoje nós vamos comentar sobre a queda que acontece a partir do pecado original. Porém, nós queremos abordar a queda espiritual a partir de uma quebra relacional. Entender a queda não apenas como a quebra de um princípio legislativo, mas como a quebra de uma relação espiritual. Por isso que o nosso texto original fala do homem separado da vida de Deus. E essa separação, ela é uma ruptura, é um rompimento, não só com Deus, mas é um rompimento com a ideia de Deus sobre quem nós somos, é um rompimento com a ideia original de Deus sobre quem é o próximo, é um rompimento com a ideia original de Deus para com a criação. Portanto, a queda não é apenas um ato de desobediência isolado que traz consequências sobre a vida do indivíduo. A queda é uma quebra relacional que vai trazer efeitos colaterais sobre todo esse universo relacional. Essa queda vai afetar radicalmente a relação do homem com Deus, a relação do homem com o seu eu verdadeiro, a relação do homem com a verdade do outro e a relação do homem com a criação. Portanto, a queda não é apenas sobre evitar o pecado por medo do inferno, mas sim a entender a necessidade de uma reconciliação por causa do amor de Deus. Não é sobre religião, a tentativa de, por meio de obras, me religar à ideia de Deus, mas é sobre relação em que, por meio de Cristo, posso de novo ter o direito de chamar Deus de Pai. Portanto, o pecado original não se limita a uma infração moral, uma visão muito comum dentro do cenário moralista religioso que julga e condena as pessoas em nome de Deus por causa das suas ações, promovendo um efeito colateral de polarização. Por quê? Porque esse posicionamento religioso conservador, moralista, legalista, sectário, separatista, extremo, vai viabilizar a existência de um outro posicionamento extremista de resistência, que em nome da liberdade se posiciona contra qualquer tipo de moralidade, gerando uma onda de ateísmo religioso que não tem nada a ver com a não existência de Deus, mas que tem tudo a ver com a existência perturbadora da religião. Olha à sua volta e observe como esse posicionamento limitado e legalista da queda promove mais queda. É isso mesmo.
queda promovendo mais queda, porque queda é separação. E o nosso posicionamento com relação à queda está mais separando do que reconciliando. Parece que o mundo e a religião têm a mesma percepção da queda, porque ambos tratam o pecado como aquilo que se deve fazer ou aquilo que não se deve fazer. Contudo, a questão central, a questão nevrálgica da queda é que queda é o rompimento da relação. Por isso nós precisamos romper com essa camada da superficialidade e entendermos que se trata de relacionamento e não apenas de comportamento. Por quê? Porque em nome de um bom comportamento, cada um cria o seu próprio Deus para validar os seus comportamentos. Porém, falar sobre Jesus se torna desconfortável e perturbador. Por quê? Porque Jesus é o testemunho da ideia original de Deus. E quando o homem olha para Jesus, ele se vê incapaz de alcançar o padrão de Deus sem a graça de Deus. Por isso que olhar para Jesus é desconfortável, porque olhando para Jesus, o homem reconhece a necessidade de redenção, de reconciliação, de relacionamento com Deus. Olhando para Jesus, o homem se dá conta de que Deus é pessoal, que Deus é Pai, que Deus é uma relação eterna de amor. Portanto, a queda não é só sobre rebelião contra Deus, porque a queda é a quebra da relação com Deus. E essa relação não é quebrada de qualquer maneira. Essa relação é quebrada por causa da infidelidade do homem. A queda é a exposição do homem infiel à lealdade de Deus, mudando a sua lealdade para o seu eu e para aquele a quem agora ele vai se sujeitar. Porque a palavra fala em Romanos que a quem obedeço, logo eu pertenço. Portanto, a queda não é apenas um ato transgressor, é a quebra de uma relação por meio da infidelidade do homem. O ato de deixar de ouvir um para ouvir outro. O ato de deixar de amar um para amar outro. Então a queda não se trata apenas de uma serpente propondo ao homem que ele faça algo que não deve ser feito. A queda se trata da serpente propondo ao homem a autonomia de uma relação, o abandono da relação com Deus, como se essa relação tivesse se tornado desnecessária diante da possibilidade de poder ser completo em si mesmo. Portanto, a queda não se trata apenas do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. A queda fala da busca do homem por independência e por controle. Como nós já falamos aqui, a proposta da serpente nunca foi de tirar Deus do lugar de Deus, mas fazer o homem acreditar na possibilidade de ter um lugar para si em que ele não precise de Deus. E essa sutileza da queda pode estar presente em nossas vidas mais do que nós imaginamos. Porque muitas vezes parece mais importante fazer algo ou deixar de fazer algo do que investir tempo numa relação profunda com Deus. Por isso, então, que nós concluímos que a queda é relacional. Não é apenas uma queda espiritual, mas é uma quebra relacional. Então, quando você junta as duas ideias, você constrói o conceito de uma queda relacional. Esse ponto é extremamente importante para que nós não venhamos cair na psicologização do pecado. Muitas vezes nós vamos normatizar algumas coisas da nossa vida que são efeitos da queda e que não tem nada a ver com a ideia original de Deus. Quando nós falamos sobre o medo, por exemplo, psicologicamente, o medo passa a ser algo natural da vida do homem. Porém, a psicologia tem como um limite do seu campo de observação a psique do homem. A teologia tem como limite do seu campo de observação Deus. E em Deus não há limites. Quando você vai então pensar o medo, você pensa o medo a partir da queda ou a partir da ideia original de Deus? O medo é natural do homem não regenerado. Porém, o medo não é natural do homem original. Então existem marcas profundas na nossa alma que são resultantes da queda, que o homem traz no seu inconsciente coletivo a dor de ser expulso do paraíso.
uma saudade de uma realidade que foi vivida em Adão e que muitas vezes, por falta de compreensão da criação, não se cria esperança dessa realidade vindoura. E uma evidência clara de que talvez ainda não tenhamos compreendido a dimensão da queda é que, ao invés de clamarmos pela volta ao paraíso, ao cumprimento da ideia original de Deus, clamamos todos os dias para que tenhamos uma vida boa na terra. Nós vivemos o tempo presente sem uma compreensão clara de que a queda nos tirou de um lugar perfeito e de que a redenção está nos preparando para voltar para essa perfeição. É como se a falta de compreensão da queda nos roubasse o sentido da existência. E o sentido é a consciência de onde eu vim e para onde eu vou. Então, se eu não sei de onde eu vim e não sei para onde eu vou me adaptar onde estou. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, quando eles perderam a consciência de quem eram, de onde vieram e para onde iriam, eles se adaptaram. E aí nós acabamos clamando mais para que a vida da terra fique melhor do que clamando por voltar o mais breve possível para o paraíso de Deus. Paulo, em Coríntios, fala que ele geme. Ele geme por ser tomado por essa vida indissolúvel, indestrutível, pela glória que há de se manifestar nos filhos de Deus. Romanos 8,19 fala que a criação clama, geme, aguardando por essa redenção, dessa salvação que haverá de se completar. Então, querido, quando nós entendemos que por causa da queda fomos expulsos do paraíso, por causa da redenção, nós devemos voltar a clamar por esse paraíso e não nos contentarmos em viver uma vida razoável, satisfatória aqui na terra, como se não houvesse a promessa de um paraíso que haverá de nos encontrar. Quando nós observamos os efeitos colaterais da queda, nós vamos perceber algo muito sério, que além do homem perder essa esperança do paraíso vindouro, ele, por causa do pecado, se tornou um agente corruptor e contaminador da terra no tempo presente. A queda quebra a harmonia dentro dessa relação do homem com Deus, de Deus com o homem, do homem com a criação, da criação com o homem. Quando o homem para de responder a Deus, a terra para de responder ao homem. Por isso que começa a nascer espinhos e abrolhos, começa a nascer coisas inúteis e sem propósito. Por quê? Porque o homem, na falta de uma resposta a Deus, começa a viver uma vida inútil e sem propósito. A terra se torna o espelho do homem. A terra responde ao homem na mesma medida que o homem responde a Deus. Porque antes da queda, o homem tem a responsabilidade de cuidar e de governar a criação. E essa criação, por causa da autoridade que está delegada por Deus ao homem, acaba respondendo de forma cooperativa ao homem. Agora, quando a criação não vê a autoridade que é resultante da submissão ao propósito de Deus, essa terra resiste ao homem, produzindo espinhos, produzindo abrolhos. Presta atenção, não é o paraíso que se tornou inadequado para o homem, como se o homem tivesse se tornado bom demais para o paraíso de Deus. A verdade é que o homem se tornou inadequado e incompatível para o paraíso eterno de Deus. Ele foi expulso do paraíso por meio de um ato de juízo de Deus e um ato de proteção divina, porque vai preservar primeiramente a santidade de Deus. Deus é absolutamente santo e não pode habitar no mesmo ambiente em que o pecado está. A queda trouxe corrupção para o coração humano e, por consequência dessa corrupção, dessa iniquidade, dessa maldade, se tornou impossível para o homem permanecer em comunhão direta com Deus nesse ambiente de santidade. Além de ser um ato de preservação da própria santidade de Deus, é um ato de preservação do propósito de Deus para o homem,
Por quê? Porque quando ele expulsa o homem do paraíso, ele está protegendo o homem de permanecer eternamente na condição de pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 22 menciona que após a queda, o homem não poderia mais ter acesso à árvore da vida. Olha só o que o texto diz: não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Viva para sempre como? Viva para sempre nessa condição de pecado, porque comer o fruto da árvore da vida significaria viver eternamente separado de Deus. A queda vai fazer com que esse homem quebre essa relação com Deus, e a quebra dessa relação com Deus comprometeu a posição de autoridade dada por Deus com relação à criação. O texto bíblico vai dizer que o acesso ao Éden, que representava esse ambiente da presença de Deus, havia sido fechado por querubins com espadas flamejantes. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E o que esses querubins estão fazendo? Deus dá ao homem o mandamento de cultivar e guardar. E o que são querubins? São guardiões da santidade de Deus, que vão ocupar a posição que era para ser ocupada pelo homem e não foi. Quando o homem, em nome de querer ser o que não foi criado para ser, deixa de cumprir o que Deus criou ele para cumprir, Deus tem que trazer querubins para ocupar esse espaço. Uma prova disso é o que havia sobre o tabernáculo no Santo dos Santos: querubins. Querubins são guardiões da santidade de Deus. Querubins estão presentes nas Escrituras, adorando e servindo. Você vai encontrar isso em Ezequiel 10, Apocalipse capítulo 4. Querubins são guardiões da santidade de Deus que aparecem nas Escrituras, adorando e servindo. Qual é o mandamento que Deus dá ao homem no Monte Sinai? Que só o Senhor Deus ele deve adorar e servir. Qual é a evidência da queda que Paulo vai retratar em Romanos capítulo 1? Ele vai dizer que esse homem, por causa da queda, passou a adorar e servir as coisas criadas ao invés do Criador de todas as coisas. Por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, vai dizer que essa cobiça do homem, esse desejo sem limites de querer ser o que ele não foi criado para ser, ao invés de ser o que foi criado para ser, vai se chamar idolatria. O homem deixa de servir o grande eu sou para viver em função do grande sou eu. E quanto mais o homem está fora da sua posição original, mais se perpetua a injustiça sobre toda a terra. Porque a palavra justiça tem a ver com posição correta. Se o homem está fora da sua posição, todas as coisas deixam de acontecer como deveriam acontecer. Por isso, talvez alguém já deve ter te perguntado: se Deus é bom, por que a terra vai tão mal? Por que as coisas estão como estão? As coisas estão como estão por causa da queda do homem e não por causa da criação de Deus. Olha o que diz na sua Bíblia em Isaías 24:5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança. Quebraram a aliança, e fora da aliança com Deus, o homem se torna um agente contaminador, corruptor. Por isso que em Gênesis capítulo 3, a terra é amaldiçoada por causa do homem. Por isso que em Gênesis 6, a partir do versículo 11, a terra está totalmente corrompida e cheia de violência por causa do homem que está inclinado o tempo todo para a maldade. Esse homem que é expulso do paraíso e que perde o acesso à árvore da vida, ao invés de ser um homem que vive plenamente a vida de Deus, ele se torna agora um sobrevivente, que vai ter que lidar todos os dias com a culpa, com o medo e com a vergonha, que vai ter que se esconder, que vai ter que lidar com as acusações, que vai ter que lidar com a desconfiança, que vai ter que lidar com as dores da alma, e acima de tudo, perdeu a luz para ter uma percepção clara da realidade. O homem não consegue mais ver Deus como Deus é, ele não consegue mais ver o outro como o outro é, não consegue mais ver a criação como a criação é. Ele projeta em Deus a sua dor, ele projeta no outro a sua dor, ele projeta na criação a sua dor. Se Deus nunca muda, porque um dos seus atributos é a imutabilidade, por que depois da queda o homem trata
trata Deus diferente e se comporta de uma forma diferente com relação a Deus. Deus não mudou a forma de ver o homem, mas o homem, por causa da queda, perdeu luz para ver claramente Deus como Ele é. O homem, antes da queda, diz para a mulher que você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, porém, depois da queda, ele já não vê a mulher como a mulher é, ele vê a mulher a partir da sua dor. Olha que interessante, tudo isso por quê? Porque por causa da queda e por causa do peso, da culpa, do medo, da vergonha, esse homem se torna agora refém de autopreservação. O tempo todo eu tenho que me preservar, o tempo todo eu tenho que me justificar, o tempo todo eu tenho que me afirmar. Quando o Senhor pergunta onde você está, Ele diz, foi essa mulher que você me deu. Deus não perguntou o que você fez, Deus perguntou onde você está, porque você não está mais na sua posição. Mas o homem, ao invés de reconhecer a sua real condição, ele, em busca de autopreservação, se auto-justifica, transferindo responsabilidade sobre o próximo e para Deus, para que então ele possa se afirmar na sua posição. Então, em nome de autopreservação, em nome de autojustificação, em nome de autoafirmação, eu acabo transferindo responsabilidades. Interessante você observar que a primeira geração perdeu-se da presença de Deus. A segunda geração, Caim e Abel, perdeu a presença do próximo. Olha que interessante observar que à medida que as relações vão se quebrando, a maldade vai se perpetuando. A primeira geração perde a presença de Deus. Depois vem uma geração que perde a presença do próximo, Caim e Abel. Depois vem uma geração que perde a presença da criação com o dilúvio. O homem vai se perdendo de tudo aquilo que foi criado para se relacionar. Em nome da busca pela sua autonomia, o homem comprometeu a sua integridade e se perdeu na obscuridade de um vazio profundo na sua alma. Porém, como nós bem sabemos, esse não é o final da história. O final da história é que Deus amou o cosmos, Deus amou todo o seu universo criado de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa notícia é que o caminho de volta se abriu, que Cristo Jesus se fez caminho de volta, que o Filho de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós e se tornou caminho, verdade e vida para que possamos voltar à nossa relação com Deus. Em Cristo, Deus providencia um meio de reconciliação, permitindo que o homem de novo tenha acesso à vida. Olha que lindo isso! Por meio de Cristo, a redenção não é apenas o livramento do inferno, mas a restauração de todas as dimensões relacionais. Da relação do homem com Deus, porque por meio de Cristo não há mais condenação e agora temos paz com Deus. O homem, ao encontrar-se com Cristo, encontra-se com o seu verdadeiro eu. O homem, ao encontrar-se com Cristo e ser amado com um amor que ama primeiro, ele passa a amar o próximo e então assume de novo a responsabilidade de ser um agente cultivador, protetor de toda a criação de Deus. Se na consumação de todas as coisas reinaremos com o Senhor Jesus sobre um novo céu e uma nova terra, hoje nós precisamos entender a importância dessa redenção afetar a nossa relação com a criação, de modo que a nossa relação com a criação seja de cultivadores e não de exploradores, consumidores, predadores. A redenção vai restaurar todas as esferas relacionais da vida. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, assim como tornar um homem ministro de uma reconciliação com o próximo e com a criação. A última oração de Jesus, intercedendo por todos os seus discípulos de todos os tempos, vai ser justamente por essa unidade relacional. Ele vai dizer em João, capítulo 17, versículo 20, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai.
como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que lindo isso. Todo o plano de redenção de Deus visa não apenas restaurar o nosso relacionamento com Ele, mas também a nossa relação uns com os outros, para que através do testemunho dessa realidade relacional, o mundo creia na redenção de Deus por meio de Jesus. Entender esse princípio da queda relacional e o plano de redenção de Deus por Jesus não apenas vai restaurar todas as nossas relações, como também vai nos trazer de volta à missão de Deus. Que esse devocional seja uma bênção para a sua vida hoje, inspire a sua meditação, direcione a sua oração, que Deus abençoe o seu dia e nós esperamos você aqui para o nosso devocional.